Pessoal, eu vou falar aqui porque a ciência mágica, a minha ciência mágica é a nova ciência mundial. Porque ela é. Para eu justificar a minha ciência mágica, eu vou mostrar para vocês a origem da ciência atual que está aí. Mas a ciência atual que está aí, ela está vinculada às ordens iniciáticas que a ciência mágica também está vinculada. Então, entendeu? É tipo uma corrente, uma grudada na outra. Então, veja bem, a ciência mágica, a filosofia que sustenta a minha ciência mágica, que eu já falei várias vezes, é a filosofia da Cabala. É a Cabala, certo? Ensinamento, filosofia judaica. Por isso que eu falei que a ciência mágica é uma ciência judaica cristã. Ok. Então, quando você olha o nascimento da ciência moderna, essa ciência que está aí, tem a ver com Francis Bacon, que o iluminismo, a origem do iluminismo tem a ver com Francis Bacon. E aí ele vai influenciar todo o iluminismo posterior, enfim, a ciência. Que a ciência gosta de falar muito do iluminismo, beleza. Então é esse livro aqui, ó. A trilogia dos Rosa Cruzes está falando de Francis Bacon, que foi Shakespeare. Entendeu? Esse livro está falando de ciência o tempo todo. Possivelmente a Academia Brasileira não conhece esse livro aqui. Está nesse livro o método, que Francis Bacon é famoso pelo seu método de investigação da natureza, baseado na memória, que está ligada à história, a imaginação, que está ligada à poética, e a razão, que está ligada à filosofia. Mas eu vou inovar esse método de Francis Bacon. Mas nesse próprio livro, Francis Bacon ele pedia que no futuro pudesse aprimorar esse método dele, justificar se ele realmente dava resultado, e você vê que ele realmente dá resultado. Então, aonde eu vou inovar o método de Francis Bacon, que é um trabalho psicológico? Na imaginação. Porque quando você pensa na imaginação, que está ligado à poética, você pensa no amor, na literatura, do homem e mulher. Então, ao invés de eu ler livros de literatura, de romance, enfim, eu vou trazer mulheres para o meu campo de imaginação e isso vai potencializar a minha imaginação. Por isso que eles falam, é imaginação, é imaginação. Mas ainda na graduação, um certo dia, um professor falou assim para mim, Leverson, você tem uma imaginação muito poderosa. O professor Francisco Osório, aqui da UFG, ele falou isso para mim, simplesmente falou isso para mim. Então eu estou justificando isso. Mas que para você desenvolver, potencializar essa imaginação, desse método de Francis Bacon, que é baseado na memória, que é a história, na imaginação, que está ligada à poética, e na razão, que está ligada à filosofia, eu vou ter que entender o funcionamento da cabala, que aqui é o macho e a fêmea, E aí eu consigo aplicar esse ensinamento cabalístico na minha imaginação. E isso é um processo mental, um processo psicológico. E aí potencializa essa minha imaginação, e aí você vai ver as várias contribuições originais para a ciência que eu estou dando, que eu já falei aqui. Vamos pegar exemplo, a teoria econômica quântica, a espiral dos intervalos entre os números primos, o racionalismo político, o diagrama de Pauli como proporção de Galileu, indução matemática, números primos consecutivos. Só para você ver. E vários outros conhecimentos, vários outros ensinamentos originais. A pirâmide como uma representação matemática. Então eu vou ter esse ano miraculoso da ciência como teve Isaac Newton e Albert Einstein. Entendeu? Eu estou provando para vocês. Eu só não estou formalizando, publicando as minhas obras científicas originais nos livros, no formalismo aí. Né? Eu estou buscando publicar no Facebook, no Instagram, né? no YouTube e em manuscrito, tá em manuscrito. E também você tem isso daqui, ó, Maçonaria e o Nascimento da Ciência Moderna. Aqui está falando também só de ciência esse livro. Então, se você olhar para essa ciência que está aí, ela nasce justamente nessas ordens iniciáticas. Mas a ciência mágica também vai nascer nessa ordem iniciática. Porque eu estou lá há 10 anos na Rosa Cruz Maçonaria para depois eu desenvolver a ciência mágica, que é uma ciência cabalística cristã. Como base, a cabala, a filosofia cabalística, que eu já disse várias vezes. Então isso é pura originalidade.
Isso é pura originalidade, isso não existe na literatura. Então, na verdade, é como que eu dou uma sequência para essa ciência moderna que está aí, mas vou buscar uma outra forma de fazer ciência, por exemplo, na internet. Eu não estou publicando em revistas especializadas, eu deixo no YouTube, no Instagram, no Facebook, em manuscrito, porque eu não tenho paciência para publicar em revistas formais aí, falando, não quero saber disso não. Então isso vai justificar toda a ciência mágica. Entendeu? Então, por isso que eu faço parte desse ano miraculoso, como foi Isaac Newton e Albert Einstein, isso mesmo. Minhas teses eu deixo justamente lá no YouTube para deixar ainda mais assim, para os caras verem aquelas minhas teses quantas vezes for necessário. E não tem coisa melhor deixar minhas teses no YouTube que o cidadão pode ver e revê-la quantas vezes for necessário e falar, pô, será que isso está certo? Será que está não sei o quê? Eu deixo lá. Então, tá vendo aí? Por isso que eu sou Rosa Cruz e maçom, então também eu dou esse processo, continuo fazendo isso. Por isso que eu falo, não existe cientista, você nunca vai ser um grande cientista se você duvidar demais. Não existe grande cientista que duvida muito, incrédulo. Mas também é preciso ter dose de ousadia. Você quer ser cientista, mas não tem dose de ousadia, tem medo de expor as suas ideias para um julgamento mais rigoroso, você nunca vai ser um grande cientista. Nunca vai ser. Porque você precisa passar por esse crivo. Então eu deixo no YouTube lá mesmo minhas teses que vamos discutir, vamos debater, mas eu tenho certeza que elas são poderosas. Então, por exemplo, Rosa Cruz, maçonaria, você pega grandes cientistas, René Descartes, Isaac Newton, Francis Bacon, Leibniz, Faraday da equação da luz, indução matemática, todo mundo fala de Tesla, mas esquece de Michael Faraday, o Lewis Lamonier, Immanuel Kant, e tantos outros que às vezes eu estou esquecendo aqui, só para você ter uma ideia. Robert Hooke. A Royal Society de Londres está vinculada a isso daqui, ó. Rosa Cruz tem o grau Illuminati, os 3 graus Illuminati da Rosa Cruz. A Royal Society de Londres, a famosa Royal Society de Londres, tem a ver com isso aqui, ó. Entendeu? Então, por isso que a ciência mágica, ela é a nova ciência mundial. Ela é a nova ciência. Porque ela está vinculado as ordens iniciáticas. Cara, é uma coisa mais linda as ordens iniciáticas. Entendeu? Que as pessoas não conhecem o que é aquilo lá, não sabem o que é aquilo ali. Mas é bonito, é poderoso demais. Entendeu? Eu frequentei muito o espiritismo, eu gosto muito do espiritismo, é muito interessante a dinâmica deles, eu acho muito interessante o espiritismo kardecista. Lógico, todas as religiões também são importantes. Então, isso é a origem. E aí, só para finalizar aqui, um detalhe desse artigo Francis Bacon, Desenvolvimento Social, Econômico, Científico e Tecnológico. Veja que eu exalto Francis Bacon. Nesse artigo ele tem uma diferença desse trabalho aqui da CIA. Então, vocês precisam ler a minha história de forma correta. Porque se você ler esse artigo de Francis Bacon, eu já estava mostrando um sinal diferente. Por exemplo, quando eu falo, a hora do Brasil chegou. Brasil lidera o mundo. Eu sou afirmativo nesse artigo Francis Bacon, Desenvolvimento Social, Econômico, Científico e Tecnológico, que eu publiquei no Jornal da Ciência em 8 de setembro de 2008, edição 3549. Então ali já estava mostrando um sinal poderoso. Eu não sou um talento precoce, mas sim um talento tardio, que é mais difícil identificar. E por isso, para você identificar um talento tardio, você precisa saber ler corretamente o que ele escreveu, porque ele dá sinais diferentes. Então esse artigo de Francis Bacon ele é muito mais poderoso que esse próprio livro da CIA aqui, porque nele eu já falo, lidera o Brasil, o mundo, nossa hora já chegou, é para liderar. Então veja, isso que é um detalhe que as pessoas precisam saber ler corretamente o que está escrito nas teses, nos escritos de um talento tardio. E um talento tardio ele dá mais contribuição, ele tem uma escala temporal de contribuição mais significativa, por exemplo, que o talento precoce, que é mais fácil de identificar. Então eu sou um talento tardio. Então isso aconteceu comigo porque era para acontecer. Eu tinha esse destino forte com a ciência. Então por isso que eu falo, eu tenho o mesmo ano miraculoso de Isaac Newton e de Albert Einstein, gente. Não estou brincando. Entendeu? Não é vangloriando, eu estou provando para vocês. Está aí minhas teses, eu deixo aberto para vocês julgar, fazer o julgamento do que vocês quiserem sobre as minhas teses científicas. Porque eu me garanto na parada.
Então vocês vão entender, por isso que judeus, a família Rothschild, a CIA vai me procurar pela ordem maçônica, porque eles viram aquele artigo de Francis Bacon como uma coisa extraordinária. O judaísmo, aí os judeus falam, você é judeu, não sei o que tem e tal. Eu pergunto para os judeus, quem que é maior? Moisés, Abraão, Jesus Cristo ou Leverson Lamounier? Entendeu? Beleza, então, tá bom? Bonito, né, cara? Então eu estou justificando porque a ciência mágica é a nova ciência mundial. Ela é genuinamente brasileira, ela nasce no Brasil, no estado de Goiás, no centro-oeste brasileiro. O olho da providência está no centro do oeste da maçonaria e a ciência mágica nasce no centro-oeste. Olha o tamanho da simbologia. Falou? Falou? Abraço, é bonito. Isso é lindo, cara, é beleza. Isso aqui que é a grande beleza. Segura aí, ó, a vibração. Memories of my desire. Só a ciência constrói, só a ciência muda a história humana. Só o conhecimento muda a ciência, muda a história humana, muda a história do homem, transforma a sociedade de fato. É o conhecimento. On the corner, staring at the street again. Stormy weather, like the clouds before the break to rain. In my head, essa é a minha ciência, ciência mágica. Here I am, watching night reflecting in my face. Only you can make me wonder. Bonito, né, I cara? don't want to cross the line, remember. It's either now or never. We're made to be together. Let's make it last tonight. Memories of my desire. Hoping that this love will last forever. It's Verdadeiro either now iluminado. or never. Nasceu We're made to iluminado. stay together. Let's make it last tonight. Vamos que vamos, Brasil. My desire.